Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é bastante conhecido. Pode ser que vocês já tenham lido, já tenham ouvido falar sobre esse poema em algum momento. É um poema que chama Poema de Sete Faces, onde em cada estrofe ele faz uma reflexão diferente, tá? O Carlos Drummond é um poeta muito completo, né? Ele escreveu poemas, poesias, contos, crônicas, e a cada fase, né, que ele escreve, ele incorpora vamos dizer assim, um sentimento diferente para exteriorizar, né, para nos mostrar. Eu vou fazer a leitura desse poema e depois eu vou fazer uma reflexão com vocês em cima de cada estrofe, né? Lembrando que cada linha de um poema é um verso, né? E esse conjunto de versos chama-se estrofe. Esse poema tem exatamente 7 estrofes, por isso chamado poema de 7 faces, tá bom? E em cada estrofe ele faz uma reflexão diferente, ok? Então, nós vamos ver aí. Poema de Sete Faces. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou voltar um pouquinho e vou falar com vocês sobre cada uma dessas estrofes aí, né? Como eu falei, chama Poema de Sete Faces porque tem 7 estrofes e em cada estrofe ele fala sobre uma situação, né? Já começa um pouquinho diferente esse poema, porque logo na primeira estrofe, ele mesmo se refere como Carlos, né? Ele se refere como se tivesse uma dimensão autobiográfica, né? Ele estivesse falando realmente do Carlos Drummond, da pessoa dele. E aí fala assim: quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. O que é ser gaúcho na vida? É justamente essa sensação dele ser uma pessoa que é sem sorte, uma pessoa que é fadada a ir aos desencontros da vida, né? Desde o nascimento dele, ele acha que a vida dele seria realmente torta. Esse anjo disse que o anjo que era torto falou para ele que ele tinha que ser gaúcho. Já começava pelo anjo dele, né? Porque nós não sabemos se nosso anjo é torto, manco, né? A gente não sabe. Sabemos que temos um anjo, né? Mas o anjo do Carlos era torto e falou para o Carlos que ele seria tão torto quanto ele, né? Então o Carlos já estava fadado a ser errado na vida, certo? Então esse é o sentido da primeira estrofe. Aí ele fala na segunda estrofe: as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Nessa estrofe, ele tem o quê? Uma percepção de mundo, né? Que qual lugar, o que seria melhor para ele? Né? As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres.
a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos, né? Então, ele tem a percepção de mundo como o lugar onde ele vive, né? Como seria esse lugar? Será que poderia ser melhor, né, o lugar? Lembrando que essa fase dele é uma fase gauche, né? Uma fase torta, triste, meio que desvirtuada, aí, vamos dizer assim. Na terceira estrofe, fala assim: o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, aí ele fala sobre o desajuste, né, que há no mundo. Né, no mundo dele, né, no mundo interior dele, do eu lírico aí, né? Ele faz tantos questionamentos: para que isso? Para que aquilo? Né? Se eu realmente não nasci para ser nada, segundo o anjo dele, né? Ele não seria mesmo. Nós vamos ver como que vai se comportar o nosso poeta. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Aí nessa quarta estrofe, ele tem assim uma lembrança, né, do adulto sério, né, de palavras, de poucos amigos, assim como era realmente o escritor Carlos Drummond. Ele não tinha muitos amigos, né? Ele era um homem mais assim sério, sisudo. Se vocês procurarem por fotos, né, do Carlos Drummond, vocês vão ver sempre aquele homem sério, uma fisionomia não chega a ser carrancuda, né? Mas muito sério, muito sisudão, né? Que era isso que ele transmitia, uma pessoa realmente séria, de poucos amigos e poucas palavras, ok? Aí na próxima estrofe, né, na quinta estrofe, ele fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco. Então ele faz um questionamento a Deus, né? Que quando Jesus foi crucificado, né, ele disse na cruz, né? Por que me abandonaste? E aí ele pega essa passagem, né, da Bíblia e diz a mesma coisa. Por que você me deixou aqui na terra, sabendo que eu sou um fraco? Por que eu estou aqui? Então ele faz esse questionamento a Deus aí, certo? Na próxima estrofe, que é a sexta, ele vai dizer assim: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Então, o que ele quis dizer aqui? Ele tem uma sensação do quê? Que não adianta, se ele chamasse Raimundo, nada resolveria na vida dele, ele seria somente uma rima. Então, ele se sente impotente diante do mundo. Por isso que tem tantas vezes o mundo, é mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, eu seria apenas uma rima, mais nada, não seria solução de nada. Né? Então, retrata bem essa fase aí do poeta. E por último, né, que ele diz assim: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então aí ele faz, né, a revelação, na realidade, de um estado de embriaguez do eu lírico, né? Começou a escrever, começou a refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que ele está fazendo aqui no mundo, que acabou se embriagando. Né? Então, o poema em si fala isso. E aí a gente pode refletir várias coisas aqui nessa poesia, né? Nessa fase do Drummond, o porquê que as pessoas são assim, né? O eu lírico aí, no caso, é o próprio escritor, né? O eu lírico é o Carlos Drummond. Mas e nós? Quantas vezes nós nos questionamos? O que eu estou fazendo aqui? Eu sirvo para quê? Né? Nós questionamos muitas coisas. Quantas vezes nós questionamos o mundo? Por que é assim? Por que não pode ser de outro jeito? Por que tem que ser assim? Nós questionamos. E ele retrata tudo isso nessa poesia, certo? Então, na atividade de hoje, eu gostaria que essa reflexão fosse feita aí por vocês, justamente com isso, né?
Quais são os meus questionamentos do mundo? Eu estou feliz com tudo? Eu sou uma pessoa fadada a ter sorte, a não ter nenhum desamor, nenhum desencontro, nada. Todos nós somos assim? Ou é apenas uma fase que ele escreveu esse poema de 7 faces quando ele estava numa fase justamente gauche, que nós chamamos, né? Que é ser uma pessoa sem sorte, né? Desvirtuada, fora do contexto do mundo. Ele se achava o patinho feio ali da situação, vamos dizer assim. Tá bom? Então, na página 4 da nossa apostila, nós temos aí uma atividade para vocês fazerem, que é a atividade 6. As outras são atividades como nós já costumamos fazer. Mas a 6 é assim: recrie com suas palavras a primeira estrofe do poema. Então, vamos dizer que todo mundo tem um anjo, mesmo quem aí não acredita em anjo, não precisa acreditar, é só uma brincadeira. Mesmo que vocês não tenham um anjo, vocês vão reescrever essa parte do poema. Onde tem a lacuna, esse pedaço em branco, vocês vão dizer. No caso do Carlos Drummond, ele disse, né? Quando eu nasci, um anjo torto. Mas como que é o seu anjo? É um anjo esperto, um anjo bondoso, um anjo trapalhão? Como seria o anjo de vocês? Desses que vivem onde? Na Terra, com a cabeça em Marte, desses que são realmente muito devagar. Como que é o anjo de vocês, né? Como que o anjo de vocês aí, no caso, viveria? Disse, vai, aí vocês vão colocar o nome de vocês e vai ser o que na vida? Aí vocês vão fazer uma reflexão. Não é porque o poema das 7 faces aí fala de uma fase triste, gauche, que a de vocês também tenha que ser necessariamente assim, tá bom? Vocês podem colocar uma coisa que vocês acham engraçada, né? Quando eu nasci, um anjo sossegado, desses que vivem com a cabeça na lua, disse, vai, Rosângela, né? Ser professora na vida, né? Não sei, vocês que vão inventar o anjo de cada um de vocês, tá bom? Essa daí é a atividade 6. As demais eu vou comentar em um outro áudio como é que vocês vão fazer, mas aí não foge do nosso contexto aí das nossas aulas do dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, né, sobre essa poesia, sobre essa visão um pouquinho diferente, né? Porque quando a gente fala, né, quando a gente declama, quando a gente comenta, aí vocês falam, mas era isso, né? A parte que ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está citando uma passagem da Bíblia, né? Compara o sentimento da paixão de Jesus, né? Então a gente começa a compreender um pouquinho mais quando a gente conversa, quando a gente explica uma por uma. É isso que eu gostaria que vocês fizessem agora, relessem o texto e respondessem as questões, tá bom? Obrigada, até a próxima.